Fala, amigos! Hoje nós estamos com mais um episódio muito especial aqui no nosso podcast e no nosso canal. E aproveitando, se você ainda não nos conhece, eu sou a Brenda, criadora do Clube Raiz, a marca dos cabelos naturais em Mato Grosso, e a gente tem esse podcast para inspirar você com convidadas especiais e mulheres que falam sobre carreira, falam sobre vida pessoal e nos inspiram no dia a dia. E se você não viu nossos episódios anteriores, é só clicar aqui em cima na tela para que você veja todas as mulheres que foram entrevistadas no nosso canal, tá? E hoje eu trago para vocês uma convidada que ela é mentora e palestrante e ela encoraja mulheres a viverem os seus sonhos com autenticidade e maturidade, mulherada. Eu tô falando dela, Nadine Strobel. Olá! Que amiga, seja muito aqui. bem-vinda, é um prazer te receber aqui, viu? Fique à Obrigada. vontade. Muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, não poderia faltar, né, gente? Afinal, a gente fala de carreira, a gente fala de vida pessoal, mas muito mais importante a gente falar dos nossos sentimentos como ser humano, né? A nossa Sim. selfie, como você falou, né, agora há a pouco nossa pra gente. selfie. Se apresente, amiga, fique à vontade. Quem é você? Fale pra gente. Nadine Strobel, sou mentora em inteligência emocional, sou coach de vida, trabalho realmente conduzindo as mulheres a olharem para si mesmas, né, um processo de autoconhecimento muito profundo, então é a expansão do ser, olhar para suas emoções, ter maturidade emocional no seu dia a dia, inteligência emocional, olhar para as feridas emocionais da infância, porque tudo que aconteceu na nossa infância influencia nos nossos comportamentos, na vida atual, né, na vida adulta, e realmente a partir de toda essa complexidade, desse olhar sistêmico sobre a vida dessa mulher, porque a ancestralidade também influencia nos nossos comportamentos na vida adulta, essa mulher traçar, né, toda uma estratégia de expansão profissional, desengavetar os sonhos, né, ter intencionalidade na sua vida, né, realmente ter um direcionamento e ir atrás dos seus objetivos. Então, esse é o meu trabalho. Amiga, e tá muito relacionado com a questão da maturidade, né? Eu falei pra você, agora há pouco, gente, nos bastidores, que eu fui dar valor mesmo a essa questão de olhar pra mim, pros meus sentimentos, agora, depois dos 30. Porque até então, gente, era o que eu aprendi na escola, ou então com a vida, era praticar, e é isso aí. Só que a partir do momento que a nossa vida começa a acontecer as coisas e saem do controle, a gente não consegue resolver, ou então fica pesado, sabe? A gente fica mal com situações que a gente não consegue resolver, aí a gente começa a olhar e fala, cara, será que não é a parte emocional? Não é? Então tem tudo a ver, assim, gente, a gente dá valor para esse campo na nossa vida. E me chamou a atenção uma coisa na sua biografia, amiga, que estava escrito assim, ó, da criança ferida à mulher corajosa. Sim. O que tem a ver a nossa infância com o nosso comportamento de hoje? Explica um pouquinho. Então, é de onde realmente parte tudo. Então, assim, tudo que nós vivemos, que nós sentimos, que nós ouvimos, que nos foi apresentado, né? Que a gente teve de experiência desde os nossos, dos 0 anos até os 7 anos de idade, principalmente, nós absorvemos, ou seja, veio para nós através da comunicação, através da criação dos nossos pais e ou cuidadores principais. Tudo isso que nós vivemos geraram, né, pensamentos. Esses pensamentos geraram emoções e essas emoções, ou por um forte impacto emocional, né, um trauma, ou por repetição, ou seja, aquilo acontecer repetidas vezes na nossa vida, geraram os programas emocionais, que são as nossas crenças. Então, o que acontece? Essas crenças, né, as crenças limitantes, elas geram comportamentos disfuncionais na vida adulta. Muito massa. E tudo isso, todo esse caminhar, né, se chama matriz da vida. Olha. Então, existe uma relação dos comportamentos disfuncionais, dos pensamentos disfuncionais na vida adulta, desses sentimentos disfuncionais na vida adulta, com tudo que aconteceu na nossa vida, entre os 0 e os 7
anos de idade. Que é entende? quando a personalidade se forma, É, né? e aí o que acontece? Quando a gente não olha para tudo isso, a gente começa a ter atitudes paliativas na vida adulta. Então, Entendi. às vezes, doenças que são muito recorrentes, a própria baixa autoestima, e a pessoa acha que ela tem que emagrecer, que ela tem que, enfim, fazer nunca é algo suficiente. estético, Uhum. exatamente. Ou então ela acha que então existe uma insegurança muito grande de assumir, né, o controle da sua vida, de tomar decisões, de ir à luta, né, de ir em busca dos seus sonhos. E aí Entendi. tudo isso acaba influenciando e fazendo com que essa pessoa se esconda atrás desses medos. Entendi. Então, é muito importante a gente sempre olhar para tudo que aconteceu na nossa vida, na nossa infância. O processo Aham. de autoconhecimento, ele nem sempre vai ser gostosinho. Não vai, A gente não tem é. que olhar para as nossas sombras, tem que olhar para as nossas Aham. luzes, mas tem que ter essa coragem de olhar para as nossas Exatamente. sombras, para as nossas dificuldades, né? É, Para então conseguir ter comportamentos diferentes. Então, assim, a exatamente. mudança ela só vai acontecer se você tomar a consciência também das suas sombras. Exatamente. Para poder olhar para a solução. E por que mulher corajosa, né? Essa Hã. mulher corajosa é essa maturidade emocional. Então, é ir em tá. busca dessa mulher adulta, que é uma mulher que assume a responsabilidade da sua vida. É uma mulher que Aham. não fica dando desculpas, que não fica dando justificativas. Aham. Vai em busca das soluções, que está pronta, que está forte. Segura. Exatamente, para poder investir mesmo nos seus sonhos, como eu disse. E Realizar o assim, que e não planejou. não é qualquer desafio que vai desmoronar, né? Assim, que vai fazer com que ela Exatamente. desmorone. Então, é esse movimento, né? Aham. Da mulher imatura, dessa menina imatura, para Aham. chegar nessa mulher adulta que assume a responsabilidade da sua vida, que está no controle da sua vida e que, mais importante, sabe lidar com as suas emoções, né? Isso é muito Exatamente. importante. Ter inteligência emocional no dia a dia faz com que a gente tenha Exatamente. mais maturidade emocional. Isso é muito importante. Nossa, e é bem o que você falou, né, amiga? É um processo que vai doer, vai ser doloroso. A minha terapeuta, ela fala assim: Brenda, sabe aquela poeirinha que você jogou debaixo do tapete? Então, agora a gente vai pegar ela e vai trabalhar em cima. Vai doer, Exato. vai incomodar, tem momentos que você vai chorar, mas você vai saber sentir as coisas e resolver e agir a partir disso. Porque muitas Exato. vezes, vou dar um exemplo da minha vida, né? Eu tive uma educação que, assim, em relação às crenças, que foi uma educação super prática. O meu pai me ensinava: olha, você não precisa ter medo de dinheiro, o dinheiro é o seu aliado e você pode ser rica, você pode trabalhar para isso. E não é como as pessoas pensavam, que o dinheiro é vilão, que o dinheiro só ganha quem, Isso é quem, maravilhoso. quem, né, faz alguma coisa errada. E aí Dinheiro é quando sujo, né? Exatamente. E aí quando refletiu essa educação na minha vida adulta, eu não sabia, ainda estou aprendendo a lidar com as emoções do outro. Porque pra mim é muito prático, gente, você ter que trabalhar, aplicar aquilo ali, o que você foi ensinado, e é isso, cara. É assim que você vai conseguir dinheiro, é assim que você vai conseguir enriquecer. Agora, quando alguém chega com algum problema emocional pra você, e você tá numa posição de liderança que você precisa ajudar essa pessoa, cadê tua inteligência emocional? Que foi o meu É. caso. Então eu falei, esse é o ano de eu investir na minha inteligência emocional, Maravilha, maravilhoso. né, amiga? E a inteligência emocional, ela tem alguns pilares. Ai, O massa. primeiro pilar é a autorresponsabilidade. É realmente a Uhum. gente assumir mesmo o controle da nossa vida. É a gente Uhum. assumir as nossas emoções. Depois a Legal. gente passa pela percepção das emoções. É o Uhum. identificar o que eu estou sentindo hoje. Exato. O que eu preciso hoje? A gente vive tanto no piloto automático, é uma coisa atrás da outra. Nós, mulheres, muitas funções ao mesmo tempo. A Mulher E a gente vai Maravilha. negligenciando as nossas emoções. Então, é importante a gente perceber as nossas emoções, não só, como você mesma disse, não só as nossas, mas das pessoas que Do a gente outro. convive, né? Exato. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja nos É. nossos relacionamentos afetivos, Exato. enfim, amoroso, familiares. É muito importante. Depois, a gente passa para o gerenciamento das emoções. Ok, eu O que estou
fazer? sentindo essa emoção e agora o que que eu faço, né? Exato. E depois a gente passa para o quarto pilar, o foco. Ah. É focar nos aspectos positivos e não nos aspectos negativos. Isso é muito importante. E é difícil, né? É muito Porque desafiador. a primeiro momento a gente reclama. Sim. Ai, tô com raiva, tô puta, tô isso, tô aquilo. Mas e aí? Vai fazer o que com isso? Exatamente. E aí, se a gente foca nos aspectos positivos, a gente produz mais pensamentos positivos sobre determinada situação, a gente tenta olhar para um outro lado ou extrair um aprendizado. E por último, é o quê? É a ação. Entendi. Então, você pensa positivamente, você age positivamente. Eu não estou falando de positividade tóxica, eu não estou falando que está sempre tudo lindo, maravilhoso, né? A gente vive na Disneylândia, nós não temos problemas. Não é isso, absolutamente. Exato. Mas, se a gente não focar nos aspectos positivos, fica muito mais difícil para lidar no dia a dia, né? Então, esses são os pilares da inteligência emocional dentro da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que é a instituição pela qual eu me formei. E esses pilares, eles conduzem, inclusive, todo o meu trabalho. Ai, que lindo, Entende? que massa, gente. Com técnica, aqui tem aprendizado e tudo com técnica, viu? E, amiga, vou citar um comportamento que foi muito falado nesse último evento que eu fui, que é os comportamentos futuros das pessoas, do pós-pandemia, né, que a galera tá estudando, o comportamento das pessoas, do consumidor, enfim. E um deles é o comportamento regulador, que são as pessoas que elas tendem a regular o que elas sentem. Por exemplo, eu vi uma notícia, não vou mais abrir essa página, não vou mais abrir o Instagram, vou me privar de ver essas coisas porque eu não vou sentir isso. Só que eu acho que acaba causando uma certa ansiedade, né? Porque você fica ali dentro da bolha. Me diz, como é que a sua mentoria, o seu trabalho pode nos ajudar em relação a esse comportamento identificado aí do futuro? Então, é exatamente a gente ter inteligência emocional no nosso dia a dia, né? Claro que eu tenho as práticas emocionais, eu trabalho com a reprogramação emocional através da neuroplasticidade, a gente sabe, e a gente já consegue criar novas trilhas neurais para ressignificar tudo o que aconteceu e que foi difícil, foi desafiador para aquele bebê, para aquela criança. Então, eu trabalho também com a reprogramação emocional para que você consiga ter clareza do que você tá sentindo, né? E você se permita esse contato com as suas emoções. Então, a gente vai identificar quais são as emoções no meu dia a dia. Então, assim, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo alegria, é amor, assim, o que é, né? A gente dar nome pra nossa emoção ou para aquele sentimento. Tudo isso trazendo essa clareza emocional, trazendo a clareza do que eu estou sentindo, eu consigo identificar as minhas necessidades emocionais, né, do meu dia a dia. Eu consigo identificar quais são os meus limites, o que é possível para mim ou não. Então, é o se permitir sentir. E sabe o que eu percebo? Na verdade, inteligência emocional deveria ser ensinado pra gente, assim, na nossa escola, na grade, né? Exatamente. Os nossos pais, e claro, aqui não é para culpabilizá-los, porque eles também tiveram a criação deles, eles também têm as feridas emocionais deles. Mas, assim, se os nossos pais tivessem, né, esse ensinamento sobre as emoções para nós, tudo isso ficaria um pouco pouco menos desafiador, um pouco mais leve. Ia ser diferente, exatamente, a gente ia se permitir sentir mais, né? Só que agora, como mulheres adultas que somos, a gente precisa, e assim, eu falo mulheres porque o meu trabalho é direcionado para mulheres, mas a pessoa adulta, né? Independente, nós temos o poder de fazer diferente. A gente não precisa mais ficar esperando que o nosso pai faça pela gente, que a nossa mãe faça pela gente, né? Nós crescemos não só no cronológico, mas realmente nesse emocional. A gente pode tomar decisões melhores para nós e fazermos melhor para nós mesmas, né? Então, o meu pensamento é como lidar com esse, como você falou,
Com o comportamento regulador, O comportamento regulador é você realmente, aos pouquinhos, e se permitindo, sim, sentir. Se reprogramando, igual você sempre se reprogramando, ressignificando as coisas que aconteceram, mas realmente se permitir sentir, mas com inteligência emocional lidar da melhor forma com essas emoções. Total. E uma forma da gente diminuir um pouco essa ansiedade é importante a gente ter uma organização, ter uma rotina previsível, ter um planejamento, Exato. né? Eu gosto muito de inserir as meditações no meu dia a dia. Ai, verdade. Falo também para as minhas mentoradas, fazer uma respiração profunda, termos pausas estratégicas, a gente realmente parar para respirar. O cafezinho que eu vejo nos stories que eu amo, gente, acompanhar a hora do café com ela. Vocês não estão entendendo, dá uma calmaria. Que bom. Olhem os stories da Nadine. Sugiro que olhem. Obrigada. É essa leveza, a gente trazer essa leveza para o nosso dia a dia. Isso é de extrema importância, porque senão, às vezes, chegam muitas mulheres assim para mim. Eu tô cansada. Exato. Mas assim, às vezes não é nem um cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço emocional, né? E aí não sabe lidar com as emoções, não sabe pedir ajuda, então aquilo acaba... Esse comportamento, né, de não pedir ajuda acaba refletindo no seu dia a dia. Quando chega a noite, você tá exausta, você não se cuida, a autoestima tá lá embaixo, né? Por quê? Porque não se permite o descanso, não se permite o sentir. Investir em si, né? Exatamente. Eu lembrei de uma frase da Brené Brown, que a gente ama, né, amiga? Ela fala assim que a alfabetização emocional é tão importante quanto você investir em uma nova língua. Olha só, nossa, não é? E é prioridades. Às vezes a gente investe numa bolsa, num look top, numa make top, mas e por dentro? Vou falar o meme agora, né? E no offline, nos bastidores, como você tá? Que é exatamente as emoções que a gente precisa investir e lidar, mulherada. Porque muitas vezes você olha a vida do outro, a grama do outro tá mais verde. Aí você fala, mas por que eu não consigo realizar isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que tal pessoa não gosta de mim? Ou então, você se julga, se condena, mas você não tá entendendo as suas emoções e o que elas estão impactando, né? No teu dia a dia. Então... invistam nesse lado. E aí eu quero aproveitar até fazer uma orientação prática aqui, que algo que pode ser muito enriquecedor, assim, e para melhorar mesmo essa maturidade emocional no nosso dia a dia, é nós nos olharmos, assim, como se fosse um diário emocional diário. Um diário. É um diário emocional mesmo. Então, acordei, fiz ali o meu ritual, rituais são super importantes. Eu vou escrever realmente, fazer uma escrita terapêutica. Como eu estou me sentindo fisicamente hoje? Como eu estou me sentindo mentalmente hoje? Desculpa, eu lembrei de uma moça, numa das mentorias, e ela falou que ela tinha um diário, esse diário das emoções. E aí o comentário dela, ela falou assim, gente, eu tenho medo de mostrar esse diário, porque ali eu escrevo que eu quero matar um. Mas assim, tá só comigo, né? Mas tá ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Escrever como eu estou me mesmo. sentindo emocionalmente. E aí não é só escrever, porque é importante a gente tirar daqui de dentro, fazer essa escrita terapêutica, colocar ali no papel. Mas aí eu me pergunto, o que é que eu posso fazer? E aí, mais uma vez, a ação. O que é que eu posso fazer pra melhorar isso? Pra melhorar esse sentimento? Pra melhorar fisicamente? Porque quando você tem clareza, quando você tem consciência de como você está, tomar consciência desse corpo físico, desse corpo emocional, de como eu estou me sentindo, aí eu consigo olhar para a solução. Exato, entende? Porque senão você faz ali nas reações químicas outra coisa e depois você fala, putz, não tava me enxergando, o que eu senti na hora, eu agi com raiva e depois vem o arrependimento e vem tudo isso. Mas quando você toma consciência dessa questão de sentir e reagir depois, tendo plena consciência, muda tudo, né? Muda. São outras decisões, outros cenários. E é muito importante colocar aqui, ó, que não é que vai ser tudo perfeito, não é. Exato. Eu sou formada como mentora em inteligência emocional, eu tenho as minhas mentoradas, eu faço esse trabalho, o autoconhecimento, ele vai ser eterno, eu já passei por um autoconhecimento muito profundo, mas eu ainda, né, procuro pessoas que me ajudam nesse sentido, isso é muito importante, mas não significa que é engessado, não significa que você vai ser eu não tenho perfeita,
desafios que em alguns momentos eu não vou me exceder, eu vou sempre conseguir gerenciar as minhas emoções, não. Mas o importante não é a gente pensar nesse quadradinho, nesse redondinho, nesse engessado, mas o que eu posso fazer de melhor pra mim todos os dias, né? Exato, acho então que não é agir sempre melhor. você pensar só no resultado, um resultado extremamente lindo, completo, não, do meu comportamento. Mas assim, no dia a dia, o que eu posso fazer de melhor, não só pra mim, como para as pessoas que eu convivo, né? Isso é muito importante. E a gente ter essa paciência, essa questão da ansiedade também. Uma forma da gente diminuir um pouquinho isso, esse sentimento, né, essa aceleração dos pensamentos e como eu me sinto, tudo isso, é também a gente não se cobrar tanto. Isso significa ficar parado no lugar? Não. Isso significa você não se exceder, é muito diferente. E também, falando sobre ansiedade, é importante a gente se perceber, porque quando isso tá de uma forma muito intensa, às vezes já gerou um transtorno de ansiedade. E aí precisa de um tratamento, porque a ansiedade já virou patológico. Então, por isso que é importante a gente ter essas conversas internas, a gente saber como a gente tá se sentindo no corpo, né, no físico, no mental, para poder olhar para a solução e saber o que fazer. Não, e eu falo por mim, que você falou essa questão patológica, amiga. Eu fui diagnosticada com TAG, que é o transtorno generalizado de ansiedade. E o final do ano passado eu tive uma crise do pânico no meio de um restaurante. E foi bem isso, sabe? Eu estou sentindo, mas eu vou ignorar, eu vou colocar debaixo do tapete porque eu tenho mais coisas importantes pra fazer. E foi aí que virou, o copo, assim, sabe? A gota d'água. E eu me vi numa situação que eu não lembro como eu cheguei em casa, meu marido me tirou da mesa, eu cheguei em casa, eu deitei no meu colchão e eu falava que eu ia morrer e não conseguia respirar. Uma palpitação que meu coração ia sair. A partir desse dia, amiga, fui lá no meu psicólogo, no meu psiquiatra, e comecei realmente a trabalhar, porque eu vi que todas as vezes que eu não queria sentir o que eu sentia, seja raiva, seja arrependimento, seja vergonha, eu não conseguia dar um passo na minha vida profissional, não conseguia dar um passo na minha vida como amiga, não conseguia dar um passo na minha vida com o meu relacionamento. E aí, citando a Brené Brown de novo, ela fala que as pessoas que realmente olham para o lado emocional, investem no seu emocional, eles tendem a ser melhores pais, melhores amigos, melhores líderes. Então, gente, eu falo por mim. Olhem para esse lado de vocês, não tenham vergonha, né? Ter vulnerabilidade e sentir a vulnerabilidade é uma coisa que a gente precisa aprender a identificar para que a nossa vida vá para frente, realmente. A gente consiga realizar tudo que a gente quer, todas as nossas metas e nesse caminho dessa mulher poderosa que você sempre cita, né, amiga? Exatamente. E assim, hoje eu falo muito sobre os medos, porque o medo é a emoção que, se ela tiver em demasiado na nossa vida, ela trava, bloqueia, né? Então, é importante a gente sentir medo. É claro que é importante porque para nos protegermos, né? A gente precisa ter esse discernimento do que é perigoso, do que, né, pode me machucar. Então, isso é muito importante, a gente ter essa cautela. O medo vai trazer essa cautela, essa proteção. Mas o medo, quando ele tá num excesso na nossa vida, ele vai fazer com que a gente procrastine, ele vai fazer com que... aliás, atrás do perfeccionismo existe muito medo, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de não ser boa o suficiente, a vergonha, o medo de não dar conta, né? Então, aí acaba travando a gente. Aí vem as resistências, vem a procrastinação, vem esse perfeccionismo que não deixa a gente sair do lugar. Então, é muito importante a gente olhar para as emoções e principalmente para esse medo, né? Qual é o medo que tá te travando, né? O que tá fazendo com que você não vá em busca dos seus sonhos, não vá em busca dos seus objetivos. O que eu preciso resolver? E a gente falar e ter esse espaço aqui, sabe? Que você tá nos proporcionando. Falar sobre essa vulnerabilidade, falar sobre a importância da gente olhar para as emoções. Falar para essa mulher, coragem, mulher, levante, olhe para você. Também tem medo. Exatamente, eu tenho muitos. A Caia, minha empresa, ela nasceu exatamente de um momento de dor para mim, né? Então, em 2018, com baixa autoestima, fazendo tudo para todo mundo,
Nunca cuidando de Querendo agradar mim, todos. querendo agradar todo mundo. No final do ano, eu tive uma dor muito forte no baixo ventre. Achei que Eu lembro. fosse apendicite, fui para o médico. E aí descobri algumas patologias no aparelho reprodutor e eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, meu Deus, há quanto tempo que eu não vou no médico? Que eu me Há quanto tempo que eu não cuido. cuido da minha saúde? O que tá acontecendo? Exatamente. E pra mim, foi o basta. Quando Essa foi foi em a virada de 2000, chave? essa pra mim foi a virada de chave. É claro que de lá Nossa. pra cá muita coisa aconteceu, Sim, muitas mudou. transformações aconteceram, mas esse foi o meu basta, assim. Eu falei, não quero mais passar por isso, não quero mais passar por essa dor, porque pra ter Entendi. chegado no meu físico, começou ali Nas no meu emoções. emocional, no meu espiritual também. Uhum. E aí eu falei, não, agora eu preciso olhar pra mim. Então foi quando eu comecei todo o processo de me cuidar, que eu comecei a entender o que realmente era autoestima, que é outra coisa importante a gente falar. Autoestima não é sobre se sentir bonita ou feia, atraente ou não, não. Autoestima é sobre o valor que a gente se dá. Entendi. Autoestima é sobre a gente se sentir merecedora de felicidade, Confiante. de sucesso, de prosperidade, de respeito e de cuidado. Exato. Então, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a estudar sobre autoestima, comecei a estudar sobre autocuidado. E foi? E aí veio a marca, veio Que a CAI, legal. Academia da Autoestima. E eu falei, eu preciso ajudar, inclusive, mais mulheres. Na época, eu ainda era professora de educação física, que é a minha formação acadêmica. E fiz os meus programas, né? Fiz o programa Movimento Transformador, fiz essa conexão, chamei parceiras. Exato. Até que eu também, venho falando pra você que tem muitas transformações acontecendo, né? E aí, até que eu comecei a entender que realmente o meu caminho não era mais na educação física, não era o que fazia os meus olhos brilharem, sabe? Então, foi quando eu identifiquei os meus medos. E dos meus medos, eu tomei a decisão de direcionar toda a minha força de trabalho para o que realmente fazia o meu coração pulsar, assim, sabe? De verdade. Então, quando a gente destrava dos nossos medos, a gente expande na nossa vida. Expande primeiro o nosso ser e profissionalmente, com certeza. Vem as consequências dessa expansão, né? Exatamente. Amiga, e fala uma coisa, um hábito que você não tinha, quando você não tinha essa visão de investir no autoconhecimento, que agora você tem, que lhe faz muito bem para você ficar mais centrada e que você pode passar de dica para quem tá ouvindo. Um hábito de vida, assim. É o planejamento. Planejamento. Sem dúvida. É planejar a minha semana. Eu tenho os aplicativos que eu utilizo para poder planejar o meu dia, planejar a minha semana. Eu me organizo. É importante a gente ter uma rotina previsível. A mulher adulta, essa mulher corajosa, ela precisa de uma rotina previsível. Entende? Ela precisa ter rotina. E em segundo, que eu falaria assim, sem dúvida, são as pausas estratégicas. Porque eu não parava. Eu também não parava. 6 horas ali da manhã e parava 10 horas da noite. Não, eu ia madrugada. Madrugada. Pois é. Não tem condições. E olha onde a gente chegou. O quê? Tomando um frontal, né, minha filha? Então, mas agora a gente já suspendia a medicação, graças a Deus, é o meu médico e a minha dedicação, entendeu, amiga? Porque a gente tem que acreditar, investir e realmente trabalhar nisso aí, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não ficar só reclamando, né? porque eu tô mal, porque eu tô fadigada, eu tô não sei o quê, mulherada, ó. Vamos caminhar, vamos investir, porque se não for a gente investir na gente mesmo, né, amiga? As coisas não andam. Não anda. A menina reclama. A mulher adulta sente, chora e age. Meu Deus, a chinelada doeu. Entende? É diferente. É diferente, né? É diferente. É só com isso que a gente vai ter resultado na nossa vida. É verdade, gente. Eu vi uma frase assim também, adolescente reclama, adulto faz o que tem que fazer. É isso, né, amiga? Mulher tem que identificar e fazer, e a gente vai se sentir sobrecarregada sim, mas, é igual você falou, tem uma rotina organizada, se sair do controle, você vai saber gerenciar aquelas reações, aquelas emoções. Sabe por quê? O que acontece? A vida é um eterno caos. Exato. A gente tá sempre com desafios. Se a gente não estiver em ordem, se não tiver mínimo de uma organização, quando vem esse caos, quando vem esse desafio, que é muito mais difícil, a gente desaba.
Exato. Então, tem que estar organizado. Organizado o quê? Organizado fisicamente, organizado emocionalmente. Você tem que estar com a sua casa organizada. Sim, Entende? A casa externa, a casa onde a gente vive, e a nossa casa interna. Exatamente. Então, a inteligência emocional é isso, é você olhar para dentro, é voltar para a sua casa interna, para então expandir. É um movimento de dentro para fora. E fazendo isso, não é um movimento egoísta. Não, porque quando a gente tá melhor, pra amar o outro, a gente tem relações melhores. Exatamente. As minhas relações melhoraram muito depois de ter inteligência emocional, depois de começar a cuidar mais de mim. Mas, poxa, amiga, às vezes eu falo por mim, gente, porque eu precisei chegar no fundo do poço, amiga, pra poder dar valor a isso. Me fala assim, pra gente ajudar as ouvintes e quem tá nos assistindo, quais são os sinais de que uma pessoa precisa investir nesse lado emocional? Esse cansaço extremo, O cansaço né? extremo. O cansaço extremo físico, mental, doenças recorrentes. Eu lembro que eu fiquei 1 ano com dor de garganta. Meu Deus! 1 ano com dor de garganta. É verdade. Eu lembro você nos stories. Gente, ela falava assim nos stories, hoje eu não vou aparecer porque eu vou poupar minha garganta. Eu falava, gente, eu estava no meio de um desafio. Eu lembro. Aí eu comecei a fazer os vídeos todos em mímica. Eu lembro. Ou seja, atrapalha toda a nossa vida, né? E o que tá acontecendo? Vamos tomar um remedinho aqui, vamos tomar outro remedinho aqui. Mas o remédio é paliativo, era emocional. O que eu precisava fazer? O que eu não estava falando? O que eu não estava indo em busca, né? Então, acho que é isso, esse cansaço exagerado, digamos assim, nesse desânimo, assim, no cotidiano. E aí a gente precisa olhar muito, porque dependendo, pode ser um processo depressivo. A baixa autoestima, ela pode levar a uma depressão. Entendi. Que foi, inclusive, o que aconteceu comigo. E é isso mesmo, é você identificar o cansaço, né? Esse nível de cansaço, esse desânimo. Por isso que eu sempre pergunto, a irritabilidade e as doenças, né? A doença ali no corpo físico. Porque você chegou ali no corpo físico, tá muito reincidente, tem alguma coisa acontecendo. Eu lembrei agora. Gente, eu falo pra você, de novo, chegou no corpo físico essa situação do meu emocional que eu tive dermatite no corpo inteiro. Aí fui nas policlínicas, fui nas clínicas, e aí você acredita que um médico, desculpa médicos, mas foi o médico que me falou. Ele falou, olha minha filha, você banhou em alguma água da Chapada que tava parada? Gente, que isso? Daí eu falei assim, não, eu nem fui na Chapada, tem um mês. E aí, investigando, eu fui sentar na mesa de um médico de doenças dos trópicos. Nem sei falar, amiga. E ele olhou pra mim, ele falou, tá tudo bem? Eu comecei a chorar na frente de um desconhecido. Assim, soluçar. E ele falou assim, minha filha, você tem TAG. O seu corpo, você tem dermatite. Por conta das suas emoções, você tem que tratar isso. E como é que tá a sua vida com seu marido? E eu, tava tudo um horror, gente, tava tudo um horror. Foi difícil. Aí que foi, assim, um dos meus fundos do poço, que nunca mais eu quero que aconteça. Porque o meu corpo inteiro ficou em feridas. Se você pudesse colocar 1 ou 2, quantas frases você quiser, amiga, no outdoor, para que o máximo de mulheres vejam, o máximo de pessoas vejam, o que você gostaria de falar? Primeiro de tudo assuma o controle da sua vida com coragem. Essa é a primeira, assim, sabe? Arrasou. E da Brené Brown mesmo, ela fala assim, o que vale a pena você fazer, mesmo que você fracasse. Essa eu adoro. Então, assim, o que é, né? Que é tão latente dentro de você, que mesmo que você fracasse, você vai continuar fazendo. Porque faz parte fracassar. Exatamente. Né? E vai fazer com que você não desista. Vai fazer com que você não desista. Isso tem que ser, né? Qual é essa pulsão de vida que tá dentro de você? Então, acho que seriam essas 2 frases, assim, que essas frases me movimentam. Sim. Essas frases me movimentam, me estimulam a ser uma pessoa melhor. Não melhor para os outros, pra tão você somente, primeiro, mas né? para mim primeiro, sabe? E para o mundo, né? Fazer o meu servir de forma corajosa e
e que toque o coração das pessoas. É nisso que eu Ai, acredito. maravilha, maravilhosa, gente. Obrigada, Ai, amiga. obrigada, minha amiga. Foi um prazer te receber Foi aqui. mesmo, foi A gente muito tinha que colocar 2 maravilhoso. horas, né, de podcast. Vamos aumentar aí, produção? Mas não vai faltar oportunidades, amiga, pra gente ter essa conversa de novo, de repente trazer convidadas e trocar muitas experiências, tá bom? Muito Muito obrigada pelo obrigada. convite, eu adorei. Eu espero que as mulheres que assistam, todo mundo que estiver nos assistindo, realmente tenha feito sentido, tenha ressoado positivamente aí no coração delas e principalmente fazer com que essas mulheres ajam, Exato. sai do lugar, olhe para si e sai do lugar. Né? Maravilha. É isso. Muito obrigada pela oportunidade, eu tô muito feliz. Eu E também. parabéns por esse Obrigada, podcast lindo. obrigada. Gente, se você está nos ouvindo no Spotify ou em outra plataforma, não esquece de classificar, clicar nas estrelinhas para que esse podcast e os outros episódios se expandem aí para várias pessoas ouvirem. E se você está nos vendo no YouTube, clica aqui em cima para você ver os episódios anteriores também. Curte o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente continuar bombando aí, trazendo convidadas incríveis como essa, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Um beijo.